Olá, professores coordenadores, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para o horário de estudo do EMAI. Eu me chamo Silvana, estou designada como professora coordenadora na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e atuo à frente das ações de matemática. Olá, professores coordenadores. Eu sou a Márcia, estou designada também na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, trabalhando aí à frente da matemática nos anos iniciais. Espero que tenhamos hoje um bom dia de trabalho, ok? Muito bom. Para o dia de hoje, a gente vai mostrar para vocês quais são os objetivos, né? Enquanto eu abro aqui a projeção, vou falando com vocês, então, a respeito dos nossos objetivos. Nós temos 3 objetivos para esse momento de estudo. O primeiro objetivo é pensar um pouquinho, né, refletir a respeito das tomadas de decisões que nós estamos realizando, que nós estamos fazendo nesse processo de ensino remoto. O nosso segundo objetivo é olhar um pouquinho, analisar as habilidades essenciais que foram propostas pela SEDUC e tematizar a prática, né? Pensar um pouquinho aí em como essas habilidades essenciais se concretizam, se efetivam no nosso cotidiano. Os objetivos são esses, como eu já falei. Você está vendo, né, Márcia? Para trabalhar esses objetivos, nós temos aí o propósito de falar sobre 3 conteúdos, né? São as habilidades essenciais, o campo multiplicativo, no que se refere à divisão, e um pouquinho sobre o roteiro de estudo ou plano de aula, de acordo com aquilo que vocês optaram em trabalhar nas escolas. Antes de iniciar nossas discussões, a gente tem alguns recadinhos, né? Só para lembrar que toda a apresentação que a gente faz nos horários de estudo ou nos horários de ATPC coletivo, a apresentação, essa que a gente está passando aqui para vocês, ela fica disponível na descrição do vídeo. Então, aí no canal do YouTube da Diretoria de Ensino, você verifica lá na descrição do vídeo e tem um link que te leva para esta apresentação que nós estamos utilizando. Tirando este recadinho, o outro recado é em relação ao link de interação. O link de interação para o ATPC dos anos iniciais, seja no coletivo ou seja no horário de estudos do EMAI, ele é o mesmo sempre. Então, é esse que está aqui disponível, que vocês já estão usando, já utilizaram nos outros ATPCs para interagir conosco. Hoje vocês vão utilizar novamente. Então, em continuidade aqui, nós temos como proposta 2 movimentos de atividade, né? O primeiro a primeira será refletir a respeito das propostas de atividade de ensino remoto, articulando aí com uma discussão no segundo momento das habilidades essenciais. Para iniciarmos nossas atividades, então, eu vou passar a palavra para a Márcia, que vem aí com uma provocação a vocês. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar o nosso encontro, a nossa formação, com uma situação-problema, tá certo? Então, vamos lá. Resolvam a situação-problema a seguir. Vou ler para vocês qual é a situação. Então, vamos lá. Para a realização de um passeio, uma escola vai adquirir kits de lanches para 540 alunos. A empresa contratada vende os kits em caixas e cada uma contém 20 kits. Quantas caixas a escola deve comprar para que cada aluno receba um kit? Então, aí nós deixamos, a partir de agora, 1 minuto para que vocês resolvam essa situação, um problema. Ok? Então, vamos a partir de agora, 1 minuto.
Então, vamos lá. Vocês realizaram aí a operação, a situação, resolveram a situação. Pode passar, Sil, por favor? Bom, agora peço que vocês pensem um pouco, né, sobre como você resolveu essa situação, ok? Então, vocês podem registrar no caderno, aí numa folha, se preferirem, né? Ou então só pensem sobre isso, que nós vamos conversar sobre essa ideia no decorrer aí da explanação sobre o conteúdo aí, a divisão que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, qual a ideia do problema? Qual foi a sua linha de raciocínio? Qual operação você realizou para resolver a situação do problema, tá certo? Então, a ideia do problema, qual foi a linha de raciocínio e a operação que você realizou. E depois pense no passo a passo como efetuou a operação, se você utilizou a operação, tá certo? Pensem no passo a passo. Então, um minutinho só para que vocês registrem aí como vocês pensaram toda a sua ideia, o seu raciocínio para resolver a situação. Um minutinho. Pronto, então vamos prosseguir. E de minuto em minuto nós vamos. Brincadeira, viu, gente? Ó, logo não vai mais ter o tempo todo assim, um minutinho. Tem uma história, né? Que é só um minuto, só um minutinho. Ó, vamos lá. Registre no formulário da interação se você ensinaria a divisão para os seus alunos do jeito que realizou. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês fizeram anteriormente os registros. Primeiro vocês resolveram a situação problema, tá? Resolveram. Depois vocês pensaram sobre a resolução. Então, a ideia que vocês tiveram, né, o caminho que vocês percorreram, se vocês utilizaram uma operação, qual foi, e pensaram no minuto que antecedeu, aí anterior, em como no passo a passo dessa operação, né, no caso, a divisão, né, se você utilizou. E aí agora a pergunta é, você já pensou no passo a passo? Você ensinaria a divisão para os seus alunos do jeito que você fez? Pensem um pouco sobre isso, se seria desse jeito. Tá certo? E aí um tempinho, o último minutinho, para que vocês registrem, se puder, no formulário da interação também. Ou coloca aí do lado e depois vocês façam uma interação para a gente saber, tá bom? O que vocês pensaram. Valendo! Aí, acabou. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade agora, sem agora parar para minutinho nenhum, hein? Vamos lá.
Bom, então, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós fizemos até o momento, tá? A situação problema descrita anteriormente, né, que vocês resolveram aí no início da nossa formação, sobre a escola, que vai fazer um passeio, que vai adquirir os kits lanches para os 540 alunos, né? Essa situação problema, ela pertence ao material do 4º ano do EMAI, tá? Nós sabemos que muitos professores diriam que é muito difícil para os alunos resolverem essa situação, pois trata-se de uma divisão por 2 algarismos. Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês também. Quando eu pedi para que vocês resolvessem a situação problema, é uma situação que basicamente, tá? Basicamente, aí, a maioria das pessoas, os professores, dos alunos até, não sei, resolveriam utilizando uma divisão, tá certo? Então, a ideia é essa, pensando aí na maioria que utilizou a divisão, é uma situação problema que tem uma divisão por 2 algarismos, tá certo? E a gente agora, socializando com vocês, que é o material do 4º ano. Então, a gente ouve muito isso, que para o 4º ano, divisão por 2 algarismos é muito difícil. E o que a gente também tem em relação à escuta dos próprios professores e professores coordenadores é que a divisão, de um modo geral, ela é difícil para que os alunos compreendam, mesmo a divisão por um algarismo. Então, nessa intenção, com essa intenção, que a gente vem com essa conversa, com o desenvolvimento dessa situação e conversando sobre ela, ok? Então, voltando aqui, muitos professores achariam que é difícil, porque a divisão por 2 algarismos e está no 4º ano ainda e não chegou nisso daí, a criança não dá conta. Será mesmo, aí eu venho com um questionamento, será mesmo tão difícil para eles? Vamos pensar um pouco. Pode passar a próxima, Sil, por favor. Então, vamos lá. Ao compreender, né, pensando no aluno, ao compreender que cada um dos 540 alunos receberá um kit, tá? E que cada caixa tem 20 kits, a criança pode imaginar que será preciso comprar muitas caixas, né? Serão precisos muitos 20 para completar os 540. Então, essa é a ideia que o aluno faz. Ele tem uma compreensão. A gente sabe que, primeiramente, para que resolva uma situação, um problema, independente se é uma divisão por 2 algarismos, uma multiplicação, uma adição, enfim, ele tem que compreender o que está pedindo na situação. Então, ele tem essa compreensão. São 540 alunos e ele sabe que cada um vai receber um kit de lanche, né? Kit lanche. Sabe também que para comprar são vendidos em caixas e cada caixa tem 20 kits. Então, se tem 540 alunos e a questão, a pergunta, né, o que ele precisa resolver é quantas caixas serão necessárias serem compradas para ir atender os 540 alunos, ele entende isso. Que se tem 20 kits de uma caixa a 540 alunos, serão precisos muitos 20, entre aspas, né? Então, muitas caixas até chegar no 540. Nesse caso, desse entendimento dele, nós temos a divisão com a ideia de medida. Então, ele não sabe disso, né? É o significado da adição, nem precisa saber disso, mas é esse o pensamento. Então, ele pensa, bom, quantos 20 cabem no 540? Essa ideia da divisão com o significado de medir, somos nós, professores, né? Que temos que entender que existe essa divisão com essa ideia também, para poder proporcionar situações de aprendizagem como essa, por exemplo. Pode passar. Tá, então a ideia de divisão com o significado de medir quantos 20 cabem no 540, o aluno tem, tá certo? Então essa compreensão ele tem. Porém, para solucionar o problema, nem sempre ele utilizará a operação de divisão, tá certo? Então, ele tem toda a ideia da divisão na hora que ele vai raciocinar, na hora que ele vai colocar a ideia dele em jogo sobre como resolver a situação. E aí é importante saber que
Não é porque a ideia ele teve, a ideia de divisão, que necessariamente ele tenha que resolver com uma operação de divisão. E muitas vezes a gente, enquanto professor, pensa numa situação, problema dessa, aqui ele vai utilizar a divisão, eu quero ver então se ele consegue, como ele está na divisão, propõe uma situação dessa. E espera uma divisão. Tá? Então vamos ver outras possibilidades que ele poderia resolver essa situação. Pode passar. Então vamos lá, começando com algumas das possibilidades, tá? O aluno, ele pode resolver com somas sucessivas. Então, ele vai 20 mais 20 mais 20 mais 20, tá? Porque qual é a ideia, na verdade, que ele tem aí? Ele sabe que são 20 kits em cada caixa. Então, no momento em que ele vai, né, somando aí uma caixa, outra caixa, é o 20, 20, 20. E ele pode, sim, nesse raciocínio, com essa estratégia. Então, vamos retomar essa parte das possibilidades. Olha, ele pode usar esse de 20, 20, 20, quer dizer, ele usa aí, ele vai colocando, somando 20, que ele entende que é 20 kits, né? São uns 20 kits em cada caixa. Vai, até chegar no total de 540. E uma outra estratégia que ele usa, pensando ainda nas somas, é ele desenhar. Ele desenha as caixas, né? As caixinhas, e coloca dentro das caixinhas o número 20. Então, fica 20 nas caixinhas, 20 na outra, 20 na outra. Então, ele entende que a soma, utilizando as caixinhas ou não, esse 20 que ele coloca aqui, no caso que nós colocamos como exemplo, ele entende que cada 20 significa o quê? Uma caixa. Isso é importante também. Porque se a gente pegar lá na questão, né, no que o problema está pedindo, a questão é quantas caixas a escola deve comprar para que cada aluno receba um kit. Então, ele faz 20, 20, 20, só que ele tem que ter outro entendimento. Cada 20 corresponde a uma caixa, porque lá no final a resposta tem que ser em caixas, ok? Mas ele pode fazer isso e sai muito bem. A segunda possibilidade são ele realizar subtrações sucessivas. Então, ele pega o total, tem 540, aí que são os lanches que ele precisa para garantir que todos os alunos ganhem, né, um kit lanche. Então, ele pega o 540 e vai subtraindo, subtrai 20, aí dá o 520. Ele subtrai outros 20, que na verdade ele está subtraindo o quê? Caixas, e sabe que cada caixa tem 20. Então, ele vai fazendo as subtrações até zerar, certo? E depois ele volta para dar a resposta e conta quantos 20 ele teve que subtrair, e aí esses quantos 20 aí que ele contou é o número de caixas que serão necessárias comprar, certo? E pode ainda resolver por estimativas. Então, ele sabe que são 540 alunos que tem que atender, ele sabe o que mais que ele sabe da situação problema, que são caixas e cada caixa tem 10 kits, que tem 20 kits, desculpa, 20 kits. Bom, então ele sabe que cada caixa tem 20. Quantas serão necessárias para chegar no 540? Se ele tem esse saber adquirido, que é o da multiplicação por 10, por 100 e por 1000, né? Então, por que aqui a gente fala que ele tem que ter esse saber adquirido, esse saber já construído mesmo, né? Porque se a gente quando trabalha a multiplicação por 10, 100 e 1000, só trabalha mandando colocar o resultado na frente, é uma coisa. Se ele entende o que ele está fazendo, né? O que é multiplicar por 10, 100 e 1000, por que facilita, né? Não é só dar a resposta, mas sim fazer todo um trabalho de 8 vezes o 10, de 7 vezes o 10, de 12 vezes o 10, para que ele perceba uma regularidade. Quando multiplica por 10, o que acontece? Ele vai observando todo aquele resultado. O número multiplicado, ele permanece e aumenta sempre o zero, um zero a mais, quando for por 10. Por 100, a mesma coisa. E por 1000, a mesma coisa, aumenta 3 zeros por 1000, 2 zeros por 100. Se ele tem já esse conhecimento, essa aprendizagem consolidada, ele consegue resolver essa situação, problema. Então, qual é o pensamento da criança? Ele sabe que cada caixa tem 20
20 lanches. Então, ele deduz que tem que ser mais de 10 caixas. Por que ele já deduz isso? Porque ele já faz aí, né, o cálculo mental. Olha lá, ele sabe que 10, se ele multiplicar por 10, 10 vezes 20 kits de uma caixa, quanto que dá? Já dá 200. 10 vezes 20, 200. Tá, 200 ele sabe que é pouco, porque tem que ter 540, o resultado tem que ser 540. Então, ele vai para o 1.000, para o 100, desculpa. 100 vezes os 20 lanches. Quando ele faz 100 vezes 20, ele tem ali o resultado 2.000, tá certo? Olha lá, 100 vezes 20, copio 20 e aumento os 2 zeros do 100. Cheguei no resultado 2.000. Então, o que ele deduz? Que tem que ser mais que 10 caixas, porque só 10 daria 200, e menos que 100 caixas. Porque se ele faz 100 caixas, ele já tem 2.000 lanches. Ele não precisa disso tudo, tá certo? Então, nessa estimativa, nesse cálculo mental, ele já consegue saber que o número de caixas que ele vai precisar é mais que 10 e menos que 100. E tem ainda uma outra possibilidade que colocamos, que é o aluno resolver a divisão. Então, ele vai resolver aí a divisão de 540 por 20, tá certo? E aí, pensando agora no questionamento, como ele faz essa divisão? Cortando zeros, né? Então, ele tem 540 dividido por 20, ele corta aí o zero do 20, o zero que compõe ele 540, e fica 54 dividido por 2. Pode fazer isso. Ele entende o que ele está fazendo? Primeira pergunta é essa, tá? E outra possibilidade, ele pode fazer o algoritmo convencional. Então, ele tem o 540 dividido por 20, ele inicia como 54. Por que 54? Porque quando a gente está lá fazendo a divisão 540 por 20, qual é a primeira pergunta? 5 dá para dividir 20? Não. E se eu pegar o 4, 54, dá para dividir por 20? Dá. Então, ele começa a trabalhar com 54. Trabalha com 54 dividido por 20. Faz lá a divisão, procura, vê quanto dá, coloca aí o quanto deu embaixo do 54, sobrou um resto, o que ele faz? Abaixa o zero, né? Abaixou o zero, e aí tem a pergunta de novo, dá para dividir por 20? Dá, e ele coloca de novo um outro número, multiplica pelo número que está no divisor, quociente pelo divisor, e coloca lá quanto falta, faz a subtração, se é no método longo, e finaliza. Será que ele entende o que ele está fazendo? Ou ele está fazendo esse procedimento sem entender o que é? Né? Por que nós paramos e questionamos isso daqui? Porque realmente a gente encontra, pela fala dos professores mesmo, que os alunos têm uma dificuldade muito grande com a divisão. E aí a gente fica pensando, será que não é porque ele tem que pensar sobre tudo isso que ele tem a dificuldade, que fica tão abstrato, né? A técnica ela é abstrata. Em primeiro lugar, a gente deixa de tratar do número 540 na totalidade. Então, é que são 540 na situação problema. E aí, quando vem para a técnica da divisão, a gente deixa de tratar o 540 e fragmentamos o número, né? E de uma forma que não está correta, na tentativa de facilitar o cálculo. Então, para dividir por 20, a gente pega 54. Então, talvez seja esse o início da confusão, da dificuldade pela criança. É o 540 dividido para 20 na situação. E quando vai para a divisão na técnica, onde a gente fragmenta mesmo, vai falando número por número, a gente começa daí a falar, bom, então agora é o 54 que divide pelo outro, então não é mais 540, enfim. Pode ser isso que leve, uma das coisas que leve o aluno a apresentar dificuldade na divisão, tá? Estamos pensando aí juntos o porquê será que eles têm tanta dificuldade de resolver a divisão, ok? Podemos passar. E aí, a gente vem agora para resolução aí por estimativa, né? Um processo americano que vocês conhecem. Não sei se todos já utilizaram em sala de aula ou já utilizaram vocês mesmos para resolver alguma situação, mas aqui a gente tem o processo americano.
O objetivo do processo americano, aí, da divisão dessa maneira, é contribuir para a prática de construção da operação, né, da divisão com significado, analisando e discutindo estratégias e registros dos alunos. Então, vamos olhar um pouquinho para a divisão, né? Então, eu tenho aí o 540 no dividendo, certo? Lá na situação problema são os 540 alunos e estou dividindo aí por 20, que é o número de lanches que tem em cada caixa, certo? Então, os alunos é um total, 540, e o 20 é que cada caixa tem 20 lanches. Então, agora eu vou descobrir quantas caixas eu vou comprar. Pensando lá na estimativa, no que a gente conversou, o processo americano é isso, ele olha para o número no total, 540, e pensa, bom, 20, quantas vezes aí dá para colocar o 20 dentro desse 540? Quantas vezes o 20 cabe no 540? E aí ele vai colocando o quanto ele estima, o quanto ele acha. Tá? No caso aqui, a gente iniciou com o 10. Por que nós iniciamos aí com o 10? Pensando que se vem num trabalho já de estimativa e cálculo mental, a criança entende que quando ela, na hora de multiplicar por 10, 100 mil, fica muito mais fácil para resolver, né? E fica mais fácil de perceber se o 10 ou se o 100 está mais próximo do que ele espera. Enfim, então ele começa com o 10, ele coloca o 10 e aí ele multiplica. Então, 10, que aí no conceito, vezes o 20. 10 vezes o 20 dá 200. Já sabe até de cabeça, não precisa nem fazer ali do lado, dá 200. O que ele faz? Tira o 200 do total lá do 540, certo? Faz a subtração e vê que resta 340. Bom, ainda tem 340 o quê? Alunos que estão sem lanche. Bom, então, será que eu compro mais 10 caixas? Vamos lá, então mais 10 caixas. Ele vem de novo e coloca embaixo que ele quer mais 10 caixas. E aí faz a multiplicação. 10 caixas de novo. Com 20 lanches, ele tem 200 e ele tira do total ali que tinha 340. Fazendo a subtração, aí ele tem aí a diferença de 140. Bom, 140, tem 140 alunos, não tem lanches. Quantas caixas eu compro então? Será que dá para comprar 10? E ele pode tentar o 10, se ele quiser. Mas ele vai ver que 10 vezes o 20 vai dar 200. E ele não tem 200. Então, ele já sabe que tem que diminuir. E aí, colocou 5. Então, vou comprar 5 caixas. Ok, coloca 5 caixas. 5 multiplica por 20, né? 5 caixas com 20 lanches. Eu tenho um total de 100 lanches. 5 vezes 20, 100. E ele tira aí o 100 do 140 do total, né? E ainda resta o quê? 40 alunos sem os lanches. Agora eu tenho 40 alunos, cada caixa tem 20, quantas caixas eu vou comprar? E aí coloca 2 caixas, ele pensa nas 2 caixas, coloca também. E faz a multiplicação, 2 vezes 20 dá 40. Então ele coloca o 40 lá, subtrai 40 do resultado e chega ao resto zero, certo? Para resolver, onde ele vai? Agora ele vem somando as estimativas dele aqui no quociente. Então, ele soma 10, mais 10, mais 5 e mais 2. Tem um sinalzinho de menos, eu acho, ali, né? Mas foi assim, erro na hora da gente digitar, porque é mais, tá bom? Então, a gente soma os números que ele estimou no quociente e a gente tem um total de 27. 27 caixas, certo? O processo americano, assim, olhando, nossa, mas que conta extensa. E falo para vocês que quando a gente inicia ainda, e as crianças não têm ainda isso, desse cálculo mental, essa estimativa de trabalhar, de iniciar com 10, ele realmente poderia iniciar com 2, com 3, dando 2 caixas, 3 caixas e ia colocando. O importante é entender que o aluno coloca em jogo aqui o que ele acha, o que ele estima, só que daí ele faz a multiplicação, faz a subtração e vai vendo o que vai sobrando e continua fazendo. Porque isso é dividir, tá? E se a gente pensar um pouco, é esse processo que eles fazem quando eles estão dividindo lá na sala, sei lá, os cards, as figurinhas, quando eles estão lá
na hora do intervalo, por exemplo. Eles estão em 3 colegas, tem um pacote lá de 25 figurinhas, e eles vão distribuindo 25 figurinhas para 3 crianças. Ele dá 2 para você, 2 para mim, 2 para o outro. Tá? Na verdade, a gente colocou aqui, certo? Quanto que ele dá para cada um? Deu 2. Bom, ainda tem mais um tanto lá. Quanto sobrou daquelas 25? Aí ele pega mais, vou dar mais 2 para cada um. Dá mais 2 para cada um. Aí vê que tem mais um tanto, sobrou. Quero dar 3 agora. Dá 3 para cada um. Isso é o que ele faz aqui no papel. Então, na verdade, a gente está colocando o pensamento da criança, o que ele entende na divisão, jogando aqui no papel. Tá certo? Mas no registro, desculpa, aqui no registro. E aí se dá um processo americano. Pode passar, Sil, por favor. Então, vamos lá. Agora aqui nós temos... colocamos aqui o contraste dos 2 métodos, né? Para que a gente possa pensar, olhar para cada um e ver o que cada um esconde, né? Então, tá vendo assim, que um deles esconde e o outro revela, tá? Então, assim, o método curto, né? O algoritmo convencional, né? Que a gente está acostumado aí a trabalhar em sala de aula, a ensinar aí para os alunos, que é de conhecimento aí da maioria e utilização também, ele esconde muitas coisas, né? E tem o método americano que ele revela tudo, certo? Ele revela toda a estratégia do aluno, ok? Então, vamos lá. Vamos para o método curto. Vamos ao método curto, então eu tenho lá o 540 dividido por 20, e aí a gente faz o quê? A gente pega e trabalha com 54. Então, 54 dividido para 20, aí dá 2. Aí ele faz 2 vezes o 20, dá 40. Pega o 40 e coloca lá embaixo com o 54, faz a subtração e fica 14. E aí, o que tem que lembrar? Tem que abaixar o 0. Abaixou o 0. Que número que ficou agora? Ficou 140. Então, nós vamos procurar 140 dividido por 20. Então, que número que eu faço? Multiplico por 20 para chegar perto ou chegar no 140. E aí a criança lá, o aluno tenta e chega no 7. 7 vezes 20, 140. Coloca lá o 140, faz a subtração e chega no zero, né? No resto zero, tá? Então, vejam, esse método, ele realmente não revela nada do pensamento da criança. Do pensamento dela, não. Tá? É um método, vou até ler o que está ali, é um método curto, ele vale ensinar esse método, sim, e a gente, claro que tem que trabalhar com esse na escola, que é um lugar onde vai ensinar divisão, né? Porque no dia a dia, para realizar a conta, ele utiliza calculadora, celular, né? Enfim, mas na escola nós temos que ensinar sim. Então, vale ensinar a simplificar, que é um método curto, que é um método simplificado, esse aqui. Quando o aluno já estiver seguro e souber bem todas as etapas para representar só essa conta armada, tá certo? Então, quando a gente já trabalhou o método americano com ele, o processo americano, quando ele já entendeu que é o 540 dividido por 20, sim, e que depois, quando eu vou para o método curto e eu pego só o 54, é um procedimento que eu uso para simplificar. Ele, na verdade, ele não está compreendendo, ele está executando só essa conta. Faz aí sem pensar sobre, ele vai só para execução. Mas ele já entendeu todo o processo. Parece que a gente falando assim, não tem tanta diferença entre um e outro. Tem toda a diferença quando a gente pensa em construção de saber, em aprendizagem. Quando ele consegue entender, aprender, é quando ele consegue ver, né? Como no processo americano, ele consegue ver todo o pensamento dele exposto ali no registro, tá certo? Aí quando a gente faz o método curto, olha lá. Então, quando eu pergunto, olha que interessante, né, gente? E sempre a gente conversa isso quando tem os cursos, com os professores ou mesmo com os coordenadores. Quando a gente vai e fala assim para a criança, olha, então vamos lá, vamos fazer a conta. 5, dá para dividir por 20? Daí eles gritam, não.
A gente fala, não, então o que tem que fazer? Ah, pede ajuda por 4, faz até um arquinho, né? Então agora, 54, dá para dividir por 20? Dá. E aí a gente vai fazendo a conta. Será mesmo que é 5? O algarismo 5 que está ali representado, né? No número 540? Então, quando eu pergunto 5 dá para dividir por 20, eu estou falando uma coisa totalmente errada, tá certo? Porque é o algarismo 5, mas ali no número, gente, ele está representando o quê? 5 centenas. Então, na verdade, se é um aluno danado, porque olha a contradição, a gente trabalha tanto para eles entenderem valor posicional, olha o 5, aqui ele vale 5, agora nessa posição aqui na terceira casa ele vale 500, porque aqui ele está na centena, aqui cada um vale 100, então um algarismo 5, enfim, a gente faz toda essa conversa. Quando chega na hora da divisão, essa conversa não existe mais. Então, para a criança que já entendeu aquilo, ele não entende. Bom, se ele olha para o 5 do 540, ele sabe que ele tem 500. Alguns podem saber. E quando a gente pergunta, o 5 dá para dividir 20? Ele responderia, claro que dá. E daria mesmo. Porque o 5, nesse caso do 540, ele não é 5. Ele é 500. Então, 500, os 5 centenas, ele dá para dividir por 20. Então, a gente precisa pensar um pouco, né? E o que tem que deixar muito claro e a escola fazer, que eu acho que o único lugar que a gente tem para fazer isso é que ele faça a compreensão da divisão, que o aluno tenha essa compreensão. O processo americano é excelente para isso, né? No processo americano, tanto faz dividir por um algarismo, por 2, por 3, a ideia é mesmo, o processo é o mesmo, tá? Não tem dúvida. Ali está todo exposto, ele faz todas as operações expostas ali, não tem erro. A chance de errar é muito menor, ele vai errar numa hora de fazer uma subtração, ou ali na adição, não sei, ou na mesma multiplicação, mas ele entende o que faz aí, como está dividindo. Então, vale a pena investir nesse, para que ele compreenda. E depois, quando chegar aí quinto ano, né, que é o último ano do ciclo dos anos iniciais, ou final do quarto ano, que seja no segundo semestre, a gente começa a mostrar o método curto, que é o que a gente faz até hoje, e a gente decorou e a gente não pensa sobre, nós nunca pensamos sobre. Só que lá, voltando um pouquinho e amarrando, na primeira atividade que foi sugerida para que vocês fizessem, quando vocês resolveram, talvez muitos de vocês usaram o método curto. E aí, quando a gente faz um questionamento, fale passo a passo de como você fez. E aí você pensou nisso, né? O 5 dá para dividir? Não dá? Peço ajuda para o 4? Dá. E aí a gente vem com outro questionamento. E agora? Você ensinaria assim para os seus alunos? Então, pensando que nós somos adultos, que nós temos um conhecimento já construído e que nós usamos essa técnica, né? E nos saímos muito bem com ela. Também uso ela. Agora, e para a construção dessa criança do conhecimento? Ele está lá nos anos iniciais e a gente apresenta já o curto. Será que isso está ajudando, né, essa criança a entender esse processo? Será que talvez não seja isso? Porque a gente está passando, nós estamos queimando etapas. A gente não está fazendo o método americano, o processo americano, então ele não tem essa compreensão. A gente está indo direto para o curto. Então a gente queima toda essa etapa. E ele não consegue ver o que ele entende, o que é o raciocínio dele no registro, e passa para um registro totalmente abstrato, tá? Então essa é a ideia que a gente quer deixar para reflexão, para que vocês pensem a respeito, certo? Podemos passar, Sil, por favor. Só lembrando, não precisa nem voltar, Sil, mas no slide anterior, que a gente já estava comparando, vocês viram que aí a gente já está corrigido, né, a operação do processo americano com o sinal o sinal correto ali, da adição, na hora que soma as estimativas do quociente, tá bom? Olha isso, esse slide tá arrumado, que no anterior tinha falado para vocês que foi um errinho nosso lá, uma distração, e colocamos o menos em vez de mais, tá certo? E aí, a gente vem pensando no seguinte, que esse trabalho que nós estamos falando aqui com vocês, que propusemos aqui para discussão, ele é apresentado no EMAI. Certo?
Não sei se para surpresa ou não, mas ele está lá no EMAI, tá? Então, no EMAI do quarto ano, nós pegamos para exemplificar essa atividade a 15.4. Lembrando que o material do quarto ano, ele traz aí uma THA, ele vem com várias atividades sobre esse processo aí da divisão por estimativa, tá bom? A gente selecionou essa para conversar um pouco, mas ela já é uma das finais aí, então, propostas nessa sequência. Então, tem outras falando sobre isso, tá? E também dizendo que está no quarto ano, essa divisão, que vocês vão ver que a gente chama de divisão por caixinhas, e que é aqui, e que depois, olha embaixo já o processo americano, né, que nós falamos anteriormente. E lembrando só uma coisa, que desde o primeiro ano, do primeiro ao terceiro, as ideias de todas as operações, inclusive da divisão, também já estão em jogo, devem estar em jogo, devem estar no planejamento do professor, na intencionalidade dele, e o nosso material EMAI traz, desde o primeiro ano, noções, o trabalho com a exploração de situações onde a divisão já está em jogo, tá certo? As ideias já estão ali sendo tratadas, tá? Bom, voltando para essa atividade, então vamos lá, ó. Eu vou ler a situação problema. As 540 medalhas que serão distribuídas aos participantes da gincana foram guardadas em 3 caixas com a mesma quantidade em cada uma. Quantas medalhas foram colocadas em cada caixa? Para resolver o problema, o Pedro, responsável pela tarefa, fez esse esquema, aí abaixo. Lembrando que essa situação problema é uma situação problema com a ideia de divisão, só que a divisão com o significado de partes iguais, repartir em partes iguais, né? Vocês veem que eles têm um total de medalhas, e qual é o questionamento? Quantas medalhas em cada caixa? Então, ele tem que colocar o mesmo número em cada uma das 3 caixas, correto? É uma situação com um significado diferente daquela primeira que vocês resolveram, que nós propusemos. Bom, como que é essa divisão por caixinhas? Observe que aí ele tem 540. Aí à frente, olha, tem 3 repartições, 3 caixinhas, na verdade, que a situação problema coloca 3 caixinhas, e ele vai fazendo isso, ele vai estimando também quantos ele pode colocar em cada caixa. Então, vamos pensar o seguinte, olha, nós estamos falando de uma atividade 15.4 aí no quarto ano. Essa atividade, ela na verdade, ela é uma das últimas, então vocês percebem que o aluno não, aqui o exemplo, né, para que o aluno observe mesmo, tá 100, 100, 100, por quê? Porque já foi desenvolvido todo um trabalho anterior, né, porque quando o aluno faz esse trabalho com as caixinhas também, ele tem que se preocupar em garantir as 3 caixinhas, e o que ele coloca em cada caixinha, se ele fizesse sozinho, não precisaria necessariamente começar com o 100, é o que nós falamos, ele vai colocando o quanto ele acha. O importante neste caso é que, se ele colocou um número na primeira, na segunda e na terceira tem que permanecer o mesmo número, tá? Então vamos pensar aqui, começamos com o 100. 100 na primeira, 100 na segunda e 100 na terceira. E o que a gente acontece? A gente soma os 100 medalhas, as 100 medalhas que eu coloquei em cada caixinha. 100 mais 100 mais 100, eu tenho um total de 300. Então, eu volto para o total. 540 menos 300, resta para mim 240 medalhas. Com essas 240, eu continuo tendo 3 caixinhas. Quanto que eu coloco em cada caixinha agora? Já coloquei 100, agora coloco 100 de novo? Não, né? Porque se eu colocar 100, 100, 100 dá 300. E eu não tenho essas medalhas, eu tenho 240. Então, 100 não posso colocar, e aí você vai pela metade. Então, por exemplo, colocou 50, 50 e 50 em cada caixinha. Então, das 240 restantes, eu somando o que eu coloquei em cada caixinha, 50 mais 50 mais 50 dá 150. 240 menos 150 resta 90 medalhas. Bom, ainda tenho 90 medalhas para distribuir nas 3 caixinhas seguintes. E o que eu faço? Coloco 30 na primeira, 30 na segunda e 30 na terceira. Somando, eu tenho 30 mais 30, 30, 90. Então, eu tiro
subtotal aí, né, do restante que eu tinha 90, 90 menos 90, e eu chego na diferença aí no resto zero, tá certo? Então aí terminou aí o trabalho de divisão por caixinhas, que a gente chama, né? E tô lendo embaixo o que ele escreve, porque aí tá apresentando para a criança. E aí o Pedro, né, ó, aí concluiu que serão colocadas 180 medalhas em cada caixa, certo? 180 medalhas em cada caixa. Então, onde que eu vejo esse resultado? Eu olho para cada caixinha, porque a pergunta não era essa, quanto em cada caixa? Então, olha aí, numa das caixas 100, eu coloquei. Aí eu acrescento 50 na caixa e 30. Então, cada caixa ficou com 100 mais 50 mais 30. Então, totalizando 180 medalhas em cada caixa. 100 mais 50 mais 30. Certo? Lembrando que quando a gente trabalha isso daí, eu estou dizendo, a gente pegou uma das atividades, mas no trabalho, quando vem em toda a sequência, o EMAI vai propondo e trazendo, é como se fosse um jogo, então tem as regras, então vai contando, olha, são 3 caixas, estão as 3 representadas aqui, o que a gente coloca numa caixa tem que ser igual na outra, né, quando está dividindo cada vez, distribuindo, toda essa conversa é feita, tá certo? E depois, então, o Pedro resolveu desse jeito e agora a atividade traz como o Renato resolveu. O Renato resolveu o problema dessa outra maneira. Então, vamos ver o que o Renato coloca aí, né? Olha o que ele faz. Ele faz a divisão pelo processo americano. Então, 540 dividido por 3, aí ele já estima 100, 3 vezes o 100 dá 300, tira o 300 do lado 540, faz a subtração, sobra 240. 240 volta a dividir por 3, aí ele estima 50. 50 vezes 3 dá 150. Então, esse 150 lá, subtrai do 240, sobra 90. Divide de novo, agora tem 90, vamos distribuir para 3, ele vai dar 30. 30 vezes 3, 90. Tira do 90 que tinha e eu consigo zerar aí, então as minhas medalhas terminou, acabou a medalha e eu concluí que eu precisei 100 mais 50 mais 30, cheguei no total de 180. Eu somo as estimativas que foram colocadas no quociente e tenho o meu resultado. Então, 540 dividido por 3, 180, tá? Nessa atividade, pede para que o aluno compare os 2 procedimentos, identificando semelhanças e diferenças entre eles. Tá certo? Então, ele olha, então onde que a gente vê a semelhança? A semelhança, ela tá em todo o processo, né? Tem 540 aqui no processo americano dividido por 3, na hora que tá a conta montada, a operação. E lá nas caixinhas eu também tenho 540 no total, e o que corresponde aqui ao número 3 no divisor, são as 3 caixinhas divididas, desenhadas lá em cima, tá certo? O 100 que eu coloquei no quociente é o 100 que eu coloquei em cada caixinha. O 240, que é o resto, né, da subtração do total, 540 menos 300, sobra 240. Esse resto aqui na divisão, na operação, onde que ele se assemelha nas caixinhas? Olha lá. A caixinha do meio, onde tem 240. Então, é esse exercício que o aluno vai percebendo, que tudo que está feito em um, está em outro. Então, na verdade, se a gente tem o trabalho com as caixinhas, divisão por caixinhas, eles vão entendendo, e daí já é um outro passo. Tá? Então, entendo que a gente está pensando, e o nosso currículo traz isso, o progresso das aprendizagens. Então, nós estamos pensando que essa criança, desde o primeiro ano, vem fazendo um trabalho, primeiro com a divisão lá, com os materiais que ele pode manipular, e aí ele vem para as caixinhas, onde ele já começa a abstrair um pouco, não é mais o material manipulável, mas é expressando o que ele pensa e muito claro, né? O que ele vai distribuindo em cada caixa, ele enxerga o número 100 em cada caixa, e depois disso a gente passa para a divisão, só que não aquele processo curto que é a técnica, o algoritmo convencional. A ideia é que passe agora, depois do desenho das caixinhas, que a gente vá para o processo americano, pensando na evolução das aprendizagens e não quebrar esse processo de aprendizagem.
né? Então, muitas vezes a gente, na pressa, na ânsia de querer ensinar logo a técnica, a gente pode fazer o quê? Suprimir aí algumas partes importantíssimas do processo de aprendizagem, ok? Podemos passar. Agora a gente entra aí para as habilidades do currículo paulista para o trabalho com a divisão. Então, o currículo paulista, né, traz aí o trabalho da divisão, vamos ver como. Para a gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho das habilidades em relação à divisão do 1º ao 5º ano, que traz, e aproveitando o momento, a gente quer chamar a atenção de vocês que o currículo paulista, ele traz uma estrutura bacana aí para a gente olhar para as habilidades. Então, ele enfatiza o processo cognitivo, ele está centralizado no verbo, né? Então, o verbo da habilidade, ela é o processo cognitivo, então é o que a gente tem que desenvolver, a aprendizagem está ali. Depois ele traz o objeto de conhecimento e depois traz o contexto. Então, vamos ler a atividade. Explorar as ideias da multiplicação e da divisão de modo intuitivo. Então, essa é uma habilidade do ensino fundamental do 1º ano de matemática, né? Habilidade 23, 23ª. Então, olha lá, explorar. A gente tem que prestar muita atenção no verbo. Então, 1º ano ele vai explorar. Olha lá, o explorar é o processo cognitivo. Então, o que é explorar? São os materiais manipuláveis. Ele explora as ideias de multiplicação e divisão. Tá? Então, ele vai explorar. Ele não vai dividir, ele não vai resolver, não. É explorar as ideias. Então, o professor joga uma situação, joga as tampinhas, a situação de aprendizagem lá, que é o objeto de conhecimento, isso está na intenção do professor, objeto do conhecimento, quais são as ideias de multiplicação e divisão. Então, ele joga uma situação onde ele tem que pensar em multiplicação ou divisão, e ele vai explorando, vai manipulando, tá certo? E de que maneira isso acontece? Olha lá, de modo intuitivo. Então, é utilizando as estratégias que ele tem. Com certeza vai estar em um grupo, né? Estão agrupados, então tem uma situação e cada grupo, ou cada um na sua individualidade mesmo, vai resolvendo da maneira que ele acha, certo? Então, fiquem muito atentos aí nos verbos de cada habilidade. O currículo paulista, ele teve essa preocupação de o verbo expressar o processo cognitivo, ok? Vamos passar agora muito rápido, mostrando para vocês, então, que o currículo paulista, a gente já falou anteriormente, ele vem muito ao encontro do que a gente já tinha de proposta no nosso material do EMAI, e ele então traz, ó, no 1º ano, explorar as ideias de multiplicação e divisão de modo intuitivo. Qual é o objeto de conhecimento? Noção de multiplicação e divisão. Então já entrou esse objeto de conhecimento, é um conteúdo a ser trabalhado. No 2º ano, o que a gente vai fazer? Construir, né? Então, ele vai construir os fatos básicos da multiplicação e divisão e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Vejam que de um ano para o outro, olha o processo cognitivo. No 1º ele explorou e agora ele já constrói os fatos básicos no 2º ano, certo? Para ter noção de multiplicação e divisão ainda. No 3º ano, ele vem a habilidade é construir, que já estava lá no 2º ano, os fatos básicos, certo? Então, agora no 3º é construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o cálculo das 4 operações, incluindo aí a divisão, que é o nosso ponto hoje, tá? Então, olha como no 3º ano ele consegue ampliar. Então, olha a importância da gente saber, né, gente? Estudar mesmo. Eu tenho um 3º ano, mas eu tenho que estudar as habilidades, tenho que estudar o currículo dos anos iniciais aí, desde o 1º, para a gente saber que existe uma complexidade aí no trabalho. Não adianta para a gente continuar no 3º ano explorando. O explorar era lá no 1º ano. E não adianta o 1º ano não falar em divisão. Ele tem que fazer a parte dele, que é explorar, ok? E ainda no 3º, outra habilidade vem resolver e... Sil, lê para mim o que é que tem uma... Elaborar. Elaborar. Na minha tela está atrapalhando, tem um zoom aqui que eu não consegui ver essa palavra. Então, resolver e elaborar problemas de divisão. Tá certo? Olha o 3º ano. Construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas. Ok.
ainda no terceiro ano, resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com significados de repartição equitativa, que foi o caso lá das medalhas, dividindo em 3 caixas iguais, que nós vimos hoje, e com significado de medida, que era lá do primeira situação problema. Quantas caixinhas, né, eu precisaria para dar conta dos 540 alunos lá para o kit lanche. Então, ele já no terceiro ano, ele consegue fazer essa resolução de problemas por meio de estratégias pessoais e registros pessoais, certo? Quarto ano, a gente vai calcular. Aí, o quarto ano já é calcular o resultado das operações, de todas, inclusive das divisões, de números naturais, para ampliar e desenvolver as estratégias do cálculo. Então, vai calculando as operações, né? Vai trazendo todas as propriedades das operações para diferente das estratégias, tá certo? E vai ampliando. Então, aqui no quarto ano que a gente vai introduzir no processo americano, tá? Porque ele vai calcular. E utilizando as estratégias dele. E depois é resolver e elaborar de novo, né, Sil? Sim. Resolver e elaborar situações problema de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos. Então, olha a habilidade do currículo paulista, que nós trabalhamos hoje no início com vocês. Ele já tem que, aqui no quarto ano, desenvolver essa habilidade. Resolver e elaborar situações problema com divisão de até 2 algarismos, envolvendo, de novo, significados de repartição equitativa, que é partir em partes iguais, distribuir em partes iguais, e de medida, utilizando as estratégias diversas de cálculo aproximado, estimativa e ou arredondamento, cálculo mental e algoritmos. Ok? Quando chega no quinto ano, olha só que beleza. Ele só tem que resolver e elaborar situações, problemas de multiplicação e divisão. Aliás, das 4 operações. Só que vem aí um dificultador. Olha o complexo aí, a complexidade da aprendizagem. Ele resolve e elabora situações, problemas de divisão e multiplicação, envolvendo o quê? Os números naturais, ok, que ele viu até agora, e inclui os números racionais. Tá? Então, quinto ano, na verdade, se todo o trabalho fosse feito do primeiro ao quarto, quinto ano se preocuparia só com isso. E números racionais ainda na representação decimal, né? Com multiplicador natural, representação decimal finita, e com o multiplicador natural e divisor natural de diferentes de zero. Tá? Então, é o trabalho com a divisão dos racionais, por exemplo, tratando de dinheiro, né? Porque é aí que fala a representação decimal, né? Finita. Então, R$40,50 dividido por, né? Ou trabalhando em metro, né? 1,35 m dividido por, sei lá. Enfim, essa que é a representação decimal finita. Ok? Então, esse é a proposta que o nosso currículo paulista traz para o trabalho com a divisão. E aí a gente só enfatiza de novo que olhem para isso, porque se a gente pensa em desenvolver habilidades, a gente tem que proporcionar situações de aprendizagem onde as crianças coloquem em jogo seus saberes e que a gente ajude-as a compreender o que estão fazendo. Então, que a gente proponha situações, no caso aí da divisão, que tenha significado, sentido, para que ela resolva, né? E assim, a gente, vamos ver se diminui um pouco essa dificuldade grande que eles encontram, de um modo geral. Os alunos do quinto ano estão saindo com muita dificuldade nesta operação de divisão. Ok? Então, vamos lá. Pode passar, Sil. Continuando aí. Bom, nós vamos continuar falando da habilidade de divisão, só que agora a gente vai pensar um pouquinho essa atividade em que a gente trabalhou a divisão, em como ela precisa ser entendida e refletida no nosso plano de aula ou roteiro de estudos de acordo com aquilo que a sua escola escolheu desenvolver. Vamos provocar aqui nossa reflexão, né? Então, como que você orientaria, independente de ser um professor do primeiro, do segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, independente do ano que você atua, como que você orientaria os pais e os alunos a realizarem a atividade que foi discutida, a atividade de divisão? Como que você
orientaria para que fosse realizada de forma remota essa atividade que a gente propôs para vocês, que é o nosso maior desafio no momento, né? Provocando um pouquinho mais, a gente tem que lembrar que o plano de aula ou roteiro de estudo, de acordo com aquilo que vocês escolheram, eles precisam ser elaborados a partir de elementos essenciais. Existe uma orientação, uma regulamentação que diz que esses 5 itens que estão aqui listados, eles precisam conter no seu documento, né? Qual é o item que a gente quer explorar um pouquinho mais com vocês? O 4º item, que é como a aula será realizada. Os outros itens são importantes, precisam ser apresentados no documento que você vai elaborar, mas o que precisa chegar na mão do aluno, que a gente entende que vai viabilizar, que vai trazer ali os benefícios para que a atividade remota aconteça, é o 4º item. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais para ele, né? Como que esse roteiro ou plano de aula se efetiva na prática. O 4º item, ele precisa, no primeiro momento, estar totalmente articulado com os objetivos da aula. Por isso que a gente vem chamando a atenção de vocês em relação às habilidades. Nós retomamos aqui uma discussão que provavelmente vocês já tenham feito nas escolas, se não fizeram, a gente então traz essa apresentação da estrutura das habilidades, né? As habilidades, elas trazem claramente qual é o processo cognitivo que precisa ser garantido. E a partir do processo do cognitivo e do objeto de conhecimento, eu consigo fazer alguns detalhamentos no meu plano de aula e no meu roteiro de estudo. Então, eu preciso primeiro saber qual a habilidade, qual é o meu objetivo para aquela aula. Sabendo qual é a habilidade que eu quero desenvolver, eu tenho que pensar e deixar claro para o aluno, né? O que devem fazer, como devem fazer e onde devem registrar. Vamos olhar para um detalhamento maior. Então, como a gente estava dizendo, independente do material, se o material oferecido para ser trabalhado remotamente for o EMAI, ou o PNLD, ou outras atividades que eu imprimi, que eu escolhi, que eu selecionei para ser desenvolvida, o meu primeiro passo é entender qual é a habilidade que você pretende desenvolver, qual é o processo cognitivo que está em jogo, qual é o objeto de conhecimento que eu quero trabalhar com aquele grupo de alunos. Independente do suporte, do recurso, do material, esse é o meu primeiro passo. Definir a habilidade que eu quero trabalhar, eu preciso realizar a atividade. Quando eu realizo a atividade, eu consigo observar, eu consigo antecipar algumas questões que os meus alunos podem enfrentar ou perceber lá em casa. Isso tanto no presencial como no ensino remoto, né? É sempre interessante que o professor realize a atividade que ele está propondo, para saber se tem alguma coisa, se ele precisa organizar alguma coisa dentro daquela atividade, fazer alguma correção, e para levantar, antecipar possíveis questionamentos que os alunos podem ter durante essa resolução. Então, eu sei qual é a habilidade, eu realizei, e aí, a partir desse momento, eu tenho que definir minhas condições, né? Que aí é um detalhamento maior ainda. Então, sei qual é a habilidade, já resolvi, sei qual é a atividade que eu quero desenvolver, como que ela será desenvolvida? Ela será desenvolvida de forma síncrona ou assíncrona? Retomando de uma forma bem pontual, a forma síncrona é quando eu estou desenvolvendo ao mesmo tempo que o aluno. Ele está numa ferramenta, na mesma ferramenta que eu, no mesmo horário, e eu consigo dialogar com ele sobre aquela atividade. A forma assíncrona é quando eu vou oferecer e ele vai desenvolver em outro momento, em outro espaço que não seja aquele que eu estou naquele momento, né? Então, na forma assíncrona, nós não estamos simultaneamente na mesma ferramenta e não estamos aqui conseguindo fazer uma interação ao vivo. Isso precisa ser definido, porque essas condições vão determinar o meu encaminhamento. Sei qual é a forma que eu vou desenvolver a atividade, eu tenho que pensar no grau de autonomia da minha sala. Eu conheço a sala, eu sei como que a minha sala estava no começo do ano, eu já tenho várias informações de como ela está trabalhando remotamente. Então, qual é o grau de autonomia dos meus alunos para realizar essa atividade de divisão? Preciso pensar.
porque essa autonomia vai determinar a quantidade de informação que eu preciso oferecer ou não. Outro fator que precisa ser pensado é o quanto que eu posso ou não contar com os responsáveis para fazer esse trabalho em casa. Do primeiro ao quinto ano. Nós sabemos que o quarto e o quinto, às vezes, tem um pouco mais de autonomia para realizar suas atividades. Então, eu posso oferecer coisas que ele leia sozinho e que ele vai conseguir realizar contento aquela proposta. Do primeiro ao terceiro, eu tenho que contar muito mais com parcerias. Então, eu preciso ter isso claro. Não adianta oferecer atividade para ser realizada em casa se eu sei que o meu aluno não terá um responsável para auxiliá-lo. Eu perco a atividade, eu tomo um tempo que eu poderia estar desenvolvendo outras propostas, porque eu já sei que aquela atividade depende de uma parceria maior. Então, esse cenário precisa estar definido quando eu faço a minha proposta. Quais são as informações que eu preciso oferecer antes que o aluno realize a atividade? Isso também precisa ser pensado. Então, o que o pai, o responsável, precisa saber quando eu tenho esse sujeito para contar? Ou o que o aluno precisa saber antes de realizar a atividade para que eu consiga levá-lo a desenvolver a habilidade pretendida, né? E quais as perguntas que eu posso fazer ou pedir para que o responsável faça para que o aluno tenha uma melhor compreensão da atividade? Todo esse cenário precisa ser pensado, né? Precisa ser planejado por mim quando eu estou fazendo meu roteiro de estudo. É trabalhoso. Por isso que a gente vem dizendo há algum tempo que menos é mais. Uma atividade com todas essas explorações, ela vai exigir de mim, professor, um trabalho muito grande de planejamento, né? Então, vamos pensar aqui nessa atividade de divisão, se nós fôssemos oferecê-la de forma assíncrona. Em ensino remoto todos estamos, mas vamos pensar nas escolas que têm a possibilidade de fazer isso ao vivo, que estão trabalhando aí com ferramentas que conseguem dialogar ao vivo com os seus alunos. Então, de forma assíncrona, o que seria importante que o professor fizesse? Os questionamentos que nós sabemos muito bem, já temos aí um movimento de formação há muito tempo que diz que as boas perguntas, as intervenções é que vão levar o aluno a essa construção, né, a desenvolver a habilidade que a gente pretende. Então, poderia ser perguntado, né, o que eles entenderam sobre aquela situação, sobre essa situação de divisão que foi oferecida, o que está sendo solicitado, né, como a Márcia explorou bem anteriormente, o aluno precisa entender o que está sendo solicitado, que quantas vezes o 20 cabe dentro do 540. Então, quantas caixas com 20 kits eu consigo ter, né, num total de 540. Ele entendeu isso? Se ele entendeu, como que ele faria para resolver? Qual é a estratégia? Ele desenharia, ele faria a soma sucessiva, ele faria as subtrações ou ele lançaria a mão da divisão? Aqui, a ideia para que ele divida é que ele use uma estratégia para a divisão e não que ele use unicamente o algoritmo para a divisão. Claro que depois, com o tempo, eu vou levá-lo a trabalhar esse algoritmo que foi o que a gente desenhou com vocês, né? Mas existe um processo. Se ele usar as somas e a soma sucessiva resolveu, é excelente. Se ele usar a subtração, a estimativa, a estratégia tem que ser dada, né? Lançada por ele. A estratégia leva ao resultado? Está excelente. Depois, eu vou trazer e aproximar aí o algoritmo. E aí eu vou pedir para que eles resolvam. Ao final, eu vou mostrar várias formas de resolução. Eu estou sincronamente, eu estou ao vivo, então eu consigo colocar lá no sulfite, num papel, as resoluções e falar com eles, assim como foi feito aqui, que fizemos com vocês, as possibilidades de resolver aquela situação. E aí ele pode olhar para as possibilidades que eu estou oferecendo e comparar com a dele para entender um pouco mais a dele e se aproximar de outras possibilidades. Uma ideia para ampliar essa situação, para chegar a atender um pouco mais os alunos que talvez não consigam compreender o processo, é que vocês ofereçam a resolução pelo processo americano.
converse sobre como esse processo americano que se dá, seja na caixinha ou seja no algoritmo, e depois peça para que eles resolvam outras situações utilizando o processo americano. Mas e se ele estiver realizando de forma assíncrona? Se na minha escola a gente não tem essa condição, na minha sala ainda não consegui essa condição de trabalhar ao vivo, tem como fazer essa atividade? Sim, o que a gente precisa pensar são em todas as condições e nos encaminhamentos que são importantes, né? Então, se eu tenho responsável lá, se eu posso contar com esse sujeito, eu penso nas perguntas que esse sujeito pode fazer. Então, eu tenho que pensar em 2 sujeitos na hora da resolução da atividade. Nesse que está no aluno que vai resolver e naquele que está o auxiliando. Então, quais perguntas eu poderia fazer para os pais, para que eles fizessem aos seus filhos, para que a atividade acontecesse da melhor forma possível? Não, eu não tenho como contar com os responsáveis, mas no 4º e no 5º ano eu já tenho um grupo de alunos que lê autonomamente, compreende essa leitura e consegue ler perguntas que eu vou enviar. Então, eu envio um rol de perguntas que ele precisa ler e pensar antes de realizar a atividade. É isso que vai estar explícito no meu roteiro ou no meu plano de aula. Que antes de sentar para olhar para aquele problema de divisão, ele vai pensar, antes de resolver, né? Antes de fazer o registro, ele olha para aquela divisão e vai pensar sobre o que está falando, o que ele entendeu quando ele leu a primeira vez, sobre o que está sendo solicitado, e vai pensar, sem registrar, ele vai pensar primeiro como ele faria para resolver. E aí só então ele resolve. Mas os meus encaminhamentos na forma assíncrona precisam ser um pouco maiores, né? Eu preciso trazer vários questionamentos, várias possibilidades para entender como isso está se acontecendo de forma remota. Então, para depois que ele resolveu, ele lançou uma estratégia. Como que eu posso pedir para acompanhar a aprendizagem? Eu posso pedir registro, eu posso pedir que o meu aluno me envie um vídeo, se eu estou trabalhando com um grupo de WhatsApp, ou até mesmo no Classroom, eu posso pedir que ele envie áudio, eu posso pedir que ele envie por escrito a forma que ele resolveu, que ele tire uma foto. Se eu tiver uma amostra da minha sala de como eles resolveram, eu consigo entender e me aproximar se eles estão compreendendo ou não aquela situação de divisão. Eu posso pedir que eles enviem ou por áudio, ou por escrito, ou por vídeo também, o que eles mais gostaram na atividade, porque eles vão ter que pensar naquela atividade e fazer esse detalhamento. Outra coisa que eu posso pedir é que eles enviem esse registro do que eles não entenderam, do que eles sentiram de dificuldade para resolver, porque assim eu também consigo fazer intervenções mais pontuais. Uma coisa que precisa acontecer é a devolutiva. Então, eu não sei como os alunos resolveram, eu não sei quais foram as estratégias que eles lançaram mão, mas eu preciso garantir que depois daquela atividade, o meu aluno tenha uma devolutiva de algumas possibilidades. Então, é importante, o professor pode enviar comentários. Dependendo da minha ferramenta, eu posso fazer isso por áudio, por escrito ou por vídeo, mas um comentário daquela resolução. Então, olha, para resolver essa divisão, vocês poderiam fazer assim, 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 assim. E aí eu vou fazer uma descrição da resolução, comentando algumas possibilidades, para que o aluno consiga pegar esses comentários e comparar com a resolução que ele fez. Ele vai retomar a resolução dele e validar ou não o processo que ele fez. Assim, eu garanto uma devolutiva e, mais uma vez, o aluno revisita esse processo de divisão para que ele se aproxime aí do meu objetivo de trabalhar com essa ideia de divisão, né? Se eu vou oferecer esses comentários, se eu vou trazer essas outras possibilidades de resolução para fazer uma sistematização desse conhecimento, eu tenho condição também de ampliar a atividade e oferecer a resolução por meio do processo americano. Eu vou ter que detalhar esse processo americano. Se o meu aluno já trabalhou com caixinha, se ele já viu alguma vez esse processo,
eu vou ter algum detalhamento. Se ele nunca viu esse processo e ele precisa, é a primeira vez, o meu detalhamento vai ter que ser maior ainda, eu vou ter que descrever cada parte e conversando ali naquele meu texto com o aluno, dizendo por que se escolheu primeiro, foram escolhidas 10 caixas, porque eu entendo que 10 caixas cabem dentro de 540, e depois eu lancei mão de mais 10 porque eu ainda tinha um número alto, mas aí quando eu cheguei no 5, eu percebi que se eu lançasse mão de mais 10 caixas, o número seria muito alto, então eu precisava diminuir a quantidade que eu estava lançando. Todo esse detalhamento precisa ser feito para que o aluno entenda o processo. Ah, mas vai ser na primeira vez que ele vai entender? Não. Por isso que é interessante que você faça essa resolução dessa situação problema pelo processo americano e depois ofereça outras situações em que o aluno tenha que fazer o processo americano, em que você peça para ele a divisão por estimativa, para você entender se ele conseguiu, pelo seu relato, se aproximar dessa estratégia, dessa forma de resolução. E aí o ciclo se retoma, e aí a gente tem que começar o ciclo novamente. Eu fiz a atividade, eu lanço lá no roteiro a maior quantidade de descrição que eu conseguir, e depois eu peço algumas fotos, alguns exemplos para conversar com os alunos. Se eu não conseguir fotos nem exemplos, eu vou, mesmo sem esses exemplos, enviar comentários das resoluções para que o aluno olhe para o meu comentário e compare com a resolução que ele fez, para ver se aquilo que ele, para validar ou não o seu processo. Como a gente falou lá no começo, todo esse caminhar, todo esse trabalho com o plano de aula ou com o roteiro de estudo, ele só finaliza quando eu faço essa devolutiva, né? Por isso que a gente vai falar novamente, menos é mais. Se eu oferecer 3 atividades por semana em que eu consiga garantir todo esse processo, seja de forma síncrona ou assíncrona, de pensar sobre a atividade, de resolver e de fechar uma sistematização, isso já é o suficiente para a gente conseguir aproximar o aluno das habilidades que a gente pretende desenvolver. Bom, nós falamos então até agora a respeito da habilidade de divisão, né? E nós estamos chamando a atenção de vocês a respeito de que o ponto de partida, quando eu escolho uma atividade, é sempre a habilidade que eu quero desenvolver. É claro que, atendendo à solicitação de vocês e dos professores coordenadores, a gente poderia vir aqui e lançar mão de N sugestões de atividades para as habilidades. Mas nós precisamos entender que cada escola tem esse trabalho de pensar nas suas habilidades, naquilo que é importante e necessário ser desenvolvido. Para auxiliar o trabalho da escola, a SEDUC enviou para a gente um rol de atividades que são consideradas atividades essenciais. E é a partir delas que a gente precisa basear o nosso trabalho, tá? Então, antes de ficar pensando qual a atividade mais gostosa, qual a atividade que envolveria mais aluno, além de pensar, né, porque isso é importante ser pensado, eu preciso primeiro analisar as habilidades essenciais, saber quais dessas habilidades eu vou desenvolver na minha escola, é importante que eu desenvolva na minha escola, em qual sequência, e trabalhar com essas habilidades. Então, a nossa proposta é que a gente olhe um pouquinho agora para essas habilidades essenciais. Para contribuir com o movimento de análise de vocês, nós fizemos, então, um comparativo das habilidades do primeiro bimestre com as habilidades do segundo bimestre e deixamos algumas habilidades em destaque para chamar a atenção de vocês a respeito de informações que precisam ser entendidas, né, antes de que você escolha a atividade ou pense nas próximas atividades. Então, de uma forma geral, todos os anos a gente fez esse quadro síntese, nós fizemos esse quadro síntese, em que vocês vão perceber que tem todas as unidades temáticas, a quantidade de habilidades que foi oferecida por bimestre. Então, por exemplo, aqui, no caso da unidade temática números, foram oferecidas 3 habilidades, tanto no primeiro bimestre quanto no segundo bimestre. E fazendo uma análise do primeiro para o segundo, a gente entende que elas se ampliam. Se a gente passar aqui para grandezas e medidas, nós detalhamos que no primeiro ano
para o primeiro bimestre foi oferecido uma habilidade e no segundo bimestre 2 habilidades, e que elas se repetem e se ampliam, né? Então, vocês vão encontrar esse quadro síntese em todos os anos para fazer depois um estudo mais calmo e detalhado do seu ano aí, seja no coletivo, no ATPC coletivo ou no horário do EMAI com o auxílio da sua coordenadora. Olhando um pouquinho aqui para as habilidades, nós estruturamos da seguinte forma. Esse quadro aqui, que a gente pode dizer que está verdinho, azulzinho aqui, ele sempre vai trazer o descritor da habilidade do primeiro bimestre. E esse alaranjada, o descritor do segundo bimestre, para que a gente consiga fazer o comparativo. Nós, só pelo código, a gente já sabe que no primeiro bimestre foi trabalhada a habilidade 2 e no segundo está sendo trabalhada a habilidade 4. O que precisa ser notado? O processo cognitivo, os objetos de conhecimento, por isso que nós trouxemos aquela descrição para vocês da estrutura do currículo paulista. Lá no primeiro bimestre, o primeiro ano, deveria contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias. Agora, no segundo bimestre, além de fazer isso, porque a gente sabe que o nosso currículo, desde o trabalho que a gente já tinha com o EMAI, trabalha de forma em espiral, onde nós retomamos e ampliamos. Então, além de contar de maneira exata e aproximada, ele precisa contar a quantidade de objetos de no mínimo 20 unidades e apresentar o resultado. Eu preciso, enquanto professora do primeiro ano, analisar se as atividades que eu ofereci para ser realizada de forma remota possibilitaram que os meus alunos contassem de maneira exata e aproximada. Se eu conseguir garantir isso e tem uma devolutiva mínima de que isso teve um desenvolvimento, eu posso passar para uma contagem com quantidade de objetos de no mínimo 20 e que o aluno comece a apresentar, registrar esses resultados. Então, olha como que essa análise precisa ser delicada. Eu não posso só olhar lá no documento da SEDUC e falar, a habilidade agora de números é a 4, então eu vou trabalhar a 4. Não, eu preciso pensar na minha realidade. Eu consegui trabalhar 2? Eu consegui que um número significativo dos meus alunos desenvolvesse essa habilidade 2? Se eu conseguir, eu posso passar para a habilidade 4, que foi proposta para o segundo bimestre. Se eu não conseguir, eu ainda preciso retomar a habilidade 2. E só depois que eu fizer essa retomada é que eu vou avançar para a habilidade 4. E esse movimento que eu estou detalhando aqui nessa primeira habilidade, ele precisa ser pensado para todas as habilidades. Ainda na unidade temática números, a gente tem aqui a questão do estimar. No primeiro bimestre, ele estimava e comparava quantidades. Agora, ele compara números. Olha a diferença. O meu aluno tinha que em casa, eu, professora, precisei oferecer no primeiro bimestre atividades em que o meu aluno estimava e comparava quantidades de tampinha, de colher, de garfo, de sapatos da casa dele. Agora, além de estimar e comparar, ele precisa conservar essa quantidade e trabalhar com os números naturais. Volto no movimento que precisa ser garantido. Eu consegui trabalhar de uma forma que eu acho que é o suficiente essa estimativa e essa comparação de quantidades? Se eu conseguir, eu avanço para outra habilidade. Senão, ela precisa ser retomada para depois eu avançar. Essa análise, vou repetir, precisa ser feita para todas as habilidades. Nós não vamos fazer com todas aqui, só estou falando um pouco mais detalhado nessas primeiras, e as outras vou passar um pouquinho mais rápido, e vocês, por favor, dentro do seu ano, tomem o cuidado de sentar e analisar, né, cada uma dessas habilidades dessa forma como a gente está sugerindo, para depois fazer o planejamento das atividades. Esse passo de análise, ele é o primeiro antes de escolher qual é a atividade que eu vou apresentar para o meu aluno. Aqui dentro da unidade temática, agora a gente está na unidade temática números, nós sabemos que ela tem trabalho com números e com operações. Olha lá o primeiro ano. O primeiro ano, no primeiro bimestre, ele deveria construir fatos básicos da adição e da subtração. Agora, no segundo bimestre, eu preciso oferecer atividades que ele resolva e elabore
situações de adição e subtração. Então, existe uma ampliação, como o quadro resumo diz, de um bimestre para o outro. Em álgebra, ele organizava e ordenava. Agora, além de organizar e ordenar, ele precisa descrever outra habilidade que tem ampliação. Em geometria, um ponto que a gente precisa prestar atenção aqui. O primeiro ano, a proposta no primeiro bimestre é que ele fizesse relações com a sua posição como ponto de partida. Então, em relação à sua própria posição. No segundo bimestre, além de trabalhar com a sua própria posição, ele precisa trabalhar segundo pontos de referência. A gente sabe o quanto é delicado o trabalho com essa habilidade no presencial. É de extrema importância que vocês parem e pensem. O meu aluno já consegue ter o seu corpo como relação? Ele consegue fazer referência com a sua própria posição? Se ele consegue, é que eu vou partir para outra habilidade. Se não, gente, a gente precisa colocar o pezinho no chão e pensar em atividades que ainda trabalhem a habilidade do primeiro bimestre. Avançando um pouquinho mais aqui, no primeiro ano a gente tem grandezas e medidas, em que as habilidades também se ampliam. Aqui a gente tem uma repetição e uma ampliação do trabalho. Na unidade temática probabilidade estatística, nós temos o trabalho com a leitura de dados no primeiro bimestre e aqui já com a realização de pesquisa e organização desses dados. Olha a ampliação aqui. Vamos para o segundo ano. No segundo ano, vocês vão encontrar o mesmo quadro síntese, comparando as habilidades do primeiro e do segundo bimestre, dizendo se elas se ampliam ou se repetem. Só que aqui no segundo ano, nós temos um diferencial que algumas discussões, elas são diferentes de um bimestre para o outro. Então, vocês precisam prestar bem atenção aqui, o pessoal que vai sentar para fazer essa análise, principalmente as professoras que estão trabalhando com o segundo ano. Então, vamos olhar de uma forma pontual aqui para as habilidades do segundo ano e depois, como a gente já sugeriu, a gente pede que vocês façam esse movimento de sentar e analisar os anos que vocês estão lecionando. Em relação aos números, a gente tem uma habilidade que se repete de um bimestre para o outro. Essa habilidade 3 também do segundo ano, ela se repete de um bimestre para o outro. Aqui, nós temos uma habilidade no segundo bimestre que ela não era apresentada no primeiro, né? A gente precisa estar atento a esse movimento que acontece em várias outras unidades temáticas. Nós temos no segundo ano uma coisa muito curiosa, né? No primeiro bimestre foi proposto um trabalho com os fatos básicos da adição e subtração e com a resolução de problemas. E no segundo bimestre nós não temos essa proposta no documento que veio da SEDUC. Então fica aqui uma pergunta. O meu segundo ano já sabe trabalhar tranquilamente com fatos básicos da adição e da subtração e resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração? Eu posso não visitar, não oferecer atividades que trabalhem com essas habilidades no segundo bimestre só porque não está descrito no documento da SEDUC? Não. Eu preciso parar e pensar a respeito disso. Se o meu segundo ano, ele não pode não ter atividades que desenvolvam essas habilidades só porque não está lá descrito no documento da SEDUC. Porque nós sabemos que são habilidades muito importantes e que precisam ser desenvolvidas. A gente não pode deixar essas habilidades sem serem trabalhadas agora no segundo bimestre. Então, eu pego essas mesmas habilidades e dou continuidade no trabalho. Essa análise eu preciso fazer em relação às outras unidades temáticas também. Então, eu tenho aqui, em álgebra, uma ampliação de uma habilidade para outra. Em geometria, também, uma ampliação. Na verdade, aqui eu tenho uma diferença de discussões, porque no primeiro bimestre eu trabalhava com localização e deslocamento, agora eu vou trabalhar com análise de figuras geométricas espaciais. Então, são habilidades da unidade temática de geometria, mas que trabalham conteúdos, objetos de conhecimentos diferentes. Eu percebi isso. Se são diferentes, eu posso parar de trabalhar localização e deslocamento e ficar só em figuras geométricas espaciais? Também não. Preciso ter, claro, essa análise na hora que eu for fazer as minhas propostas do plano de aula no roteiro, ou roteiro de estudo.
Aqui em grandezas e medidas a gente tem uma habilidade que não havia uma proposta de grandezas e medidas para o segundo ano no primeiro bimestre. Em probabilidade estatística nós temos uma ampliação do trabalho, né, com o tratamento da informação, que precisa ser observado. Vocês viram que no segundo ano a gente tem bastante mudança, né? Então, professoras do segundo ano, por favor, uma análise bem atenta aqui. O terceiro ano, novamente, nós trazemos, então, um quadro comparativo, quantificando as habilidades por bimestre e trazendo aí uma impressão nossa de como se deu da análise do primeiro para o segundo. Se amplia, se tem discussão diferente, se repete. E o movimento é o mesmo que foi feito com o primeiro e com o segundo. Então, olha lá, para números, o terceiro ano ele trazia uma composição e decomposição de números naturais. Agora ele traz a leitura, a escrita e a comparação desses números. Dentro das operações, ele trazia o trabalho com adição e subtração. Agora ele não traz mais. A proposta não é retomada. É o mesmo movimento que foi feito com o segundo ano. O meu terceiro ano já consegue resolver e elaborar todas as situações de adição e subtração. Eu posso não trabalhar problemas com adição e subtração no segundo bimestre? Nós sabemos que não. Então, mesmo que o documento não traga, eu preciso trazer propostas e continuar o trabalho com essa habilidade. O terceiro ano traz uma ampliação, trazendo discussões de multiplicação, tanto no primeiro bimestre quanto no segundo bimestre. E chega lá nos nossos problemas, na nossa habilidade de divisão, que não era proposta no primeiro bimestre e agora é proposta do segundo bimestre. Lembrando que a gente trouxe para a discussão hoje exatamente a ideia de como a gente entende que precisa ser garantida essa discussão de divisão em sala. Então, o trabalho com as representações por desenho, pelas caixinhas, pelo processo americano, precisa ser garantido aqui para esses alunos do terceiro ano. Em álgebra acontece uma ampliação de uma habilidade para outra. Em geometria também uma ampliação e discussões diferentes, né? Movimentação de pessoas e objetos foi no primeiro bimestre. Para o segundo bimestre nós temos o trabalho aí também com figuras geométricas espaciais. A gente precisa estar atento aqui. As grandezas e medidas a gente tem uma ampliação de um bimestre para o outro. Probabilidade estatística, a gente também tem uma ampliação das habilidades de um bimestre para o outro. Bom, então, fechando aqui só o ciclo de alfabetização, precisa sentar e analisar com calma todo esse movimento. Agora a gente vai passar para o quarto e para o quinto ano, que a gente sabe aí que é o nosso ciclo intermediário. Então, vamos lá para o quarto ano, né? Comparativa aí das habilidades. Mesmo processo que a Silvana já colocou e que nós trouxemos para o quarto e quinto ano. Tá? Quarto ano, então, no primeiro e segundo bimestre, trouxemos aí as habilidades que ampliam, né? A gente tem número 5 habilidades no primeiro e só 3 no segundo bimestre, tá? E é porque vai realmente ampliando o que foi trabalhado. E lembrando que quando trata-se de números, né, a gente tem dentro o sistema de numeração decimal e tem as operações, por isso que muitas vezes as habilidades ampliam ou ficam aí diferentes, tá bom? A álgebra também amplia, geometria tem uma habilidade só e amplia, grandezas e medidas também algumas se repetem, outras ampliam, e probabilidade estatística tem um trabalho também de ampliação. Pode passar. E aqui, então, no quarto ano, é muito parecido do que a Sil também já trouxe. Olha lá, a gente tem uma habilidade de ler, escrever e ordenar os números naturais, né? Pelo menos aí com 3 ordens, observando as regularidades. No segundo não tem, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar, ele não amplia essa de números, ele vai trazer, vocês vão ver outras habilidades relacionadas à temática números, só que direcionada com as operações, tá certo? Então aqui, importante. O quanto os alunos já dão conta do sistema de numeração, tá? Senão vocês têm que sim retomar, ok? Aí nós temos então, olha lá, no primeiro bimestre a gente tinha a habilidade 3 e no segundo bimestre
ela vem a habilidade 5 ampliando, utilizando as propriedades das operações para utilizar as estratégias do cálculo. E no bimestre anterior, ele resolvia e elaborava situações problemas. Ok? Pode passar. Aqui a gente continua também entre números de operações. Olha lá, primeiro bimestre as operações, o segundo ele vem utilizando as relações entre adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá certo? Ainda números de operações, né? Tem, então, lá no primeiro bimestre, toda a parte de resolução de problemas, olha lá, com o significado da multiplicação, tanto com o significado de parcelas iguais, configuração retangular e proporcionalidade combinatória. O segundo bimestre, ele não traz essa habilidade. Então, pensem, já está resolvido isso? Vamos ver a habilidade que ele traz, então. Ele traz, olha aqui, a resolver e elaborar situações, problemas de divisão. Tá certo? Então, o quarto ano traz essa no segundo bimestre, o forte dele, a habilidade que a secretaria coloca como essencial e não tinha sido trabalhado no primeiro. O primeiro ficou mais com o campo multiplicativo, a multiplicação, tá certo? Então, essa observação só que vocês têm que fazer. Em álgebra também, olha, não tinha no primeiro, mas ela aparece, sim, o segundo, identificar as regularidades das sequências numéricas, então já vem um trabalho com álgebra agora no segundo. Em geometria, a gente já tinha lá, identificar as regularidades nas contagens das faces, vértices e arestas e prismas e pirâmides. O segundo, o que ele traz? Ele traz que vai associar prismas e pirâmides e suas planificações, e daí ele analisa, nomeia e compara os atributos. Então, olha a importância de ter sido trabalhado o bimestre anterior. Se ele não identificar as regularidades, olhando uma a outra, vendo tudo que tem, como que depois ele consegue fazer uma análise comparativa, tá? Então, ele precisa identificar regularidades uma a uma, para que depois, olha a habilidade como ela amplia, analisar, nomear e comparar os atributos, estabelecendo relações entre prismas e pirâmides. Grandezas e medidas também, né? A gente tem o trabalho da habilidade 20 e ela repete, olha lá, tem a 20, né, no primeiro e 20 também, então é a mesma, o trabalho com perímetro, estimar medidas de comprimentos. É bacana porque eles trouxeram como essencial, tanto no primeiro quanto no segundo, tá? E é uma habilidade complicada, né? A grandezas e medidas não tinha no bimestre anterior. E ela vem no segundo agora. E aqui, olha, ler, reconhecer, ler, reconhecer e registrar, né? As medidas de unidade de tempo, intervalos de tempo em horas, minutos e segundos. Essa habilidade, ela é muito importante e tem de pensar num trabalho com ela, porque os alunos encontram muita dificuldade. É a nossa do SAESP, que vem como H25, certo? Grandezas e medidas, e é o trabalho aí, mas não só de identificar as horas, é o trabalho de entender aí, estabelecer intervalos de tempo, saber quanto tempo durou uma tarefa. Essa é uma habilidade que vocês tenham muita atenção, tá bom? E também vem a habilidade de reconhecer temperaturas. Pode passar. O quarto ano ainda tem um trabalho com probabilidade estatística. Elas ampliam, né? Tem a habilidade 26 e 27, que é identificar eventos aleatórios, depois ler e interpretar dados em tabela simples ou dupla entrada, traz os gráficos também. E o segundo, ele vai ampliar. Agora ele realiza a pesquisa e aí ele vai organizar esses dados nas tabelas e os gráficos. Então, primeiro ele identifica, ele analisa, ele tem um gráfico, a tabela, e no segundo bimestre agora ele vai além. Isso. Então, vamos lá para o quinto ano. É o mesmo quadro aí, interessante que olhe que o quinto ano, o número de operações, ele vem com 5 habilidades no primeiro bimestre. Desculpa, ele vem com 5 habilidades no segundo bimestre, né? E no anterior ele trouxe 2 habilidades. Então, o forte aqui no quinto ano, como as habilidades essenciais propostas pela secretaria, vocês viram que está em números de operações, né? 5 habilidades. Olha cá, olha depois, tem uma habilidade de álgebra, uma de geometria, uma de grandezas e medidas e uma de probabilidade estatística. Então, agora a gente vai olhar e prestem, assim, vejam como é interessante, né? Ao final do quinto ano, o aluno vai para outro ciclo, agora começa o ciclo intermediário, o sexto ano, e precisa
É o mínimo, né? Está garantido as habilidades de números e operações com essas crianças. Portanto, olha aqui, tem 5 habilidades. O maior número de habilidades desse bimestre é relacionado a números. Pode passar, Sil. Então, vamos lá. Olha, o descritor números, o segundo bimestre, ele repete a habilidade 1, que é trabalhar com os números maiores, até centena de milhar, tá certo? Então, trouxe no anterior e repete. No segundo bimestre, agora, nós temos a habilidade 2 e a 3, que são ler, escrever e ordenar os números racionais positivos, né, na forma decimal. E depois também a habilidade 3, que é identificar e representar frações. Então, o forte aqui nos números também são os números racionais, que já dá um pontapé inicial. Temos também ainda, relacionado a números de operações, no anterior, a gente tinha situações, problema, adição, subtração. Aqui o segundo não traz. E não é porque não traz que vocês não trabalham, né? Se vê que precisa ainda, vai colocando uma situação de aprendizagem aí, se não está bem resolvida, ok? Daí, o que ele traz para esse segundo bimestre? Olha lá, resolver e elaborar situações, problemas de multiplicação e divisão, tá certo? Só que já incluindo, envolvendo os números racionais na forma decimal, ok? E resolver situações, problemas simples de contagem, envolvendo também, olha lá, os princípios multiplicativos, certo? Pode passar. Depois vocês, gente, nós estamos fazendo muito rapidamente aqui, porque esse é um material que precisa cada ano sentar, estudar o seu, olhar o que ampliou e não ampliou, e inclusive olhar para o ano anterior. E quem tem no terceiro ano tem que olhar para o segundo, o que já trabalhou, para ele ampliar, e tem que olhar para o quarto. O que o quarto espera? Os alunos têm que chegar como? Então, esse estudo demanda muito tempo, tá? Colocamos no quinto ano álgebra, ela é a habilidade 11, ela se repete também, eles trazem nos 2 bimestres a mesma, porque é um trabalho que a gente vai fazendo aí do pensamento algébrico, ok? Geometria não tinha no primeiro e ele traz agora no segundo bimestre, né? Interpretar, descrever e representar a localização, movimentação de objetos no plano cartesiano, certo? Grandezas e medidas, então a gente tem a habilidade a 19, que é a mesma situação, problema envolvendo diferentes medidas, de diferentes grandezas. Então, vai trabalhar com massa, tempo, temperatura, capacidade área, tá certo? Aí já entra também o metro quadrado, centímetro quadrado, que eu trabalho com área. E temos agora a probabilidade estatística, que é analisar e interpretar os dados, H24, lá no primeiro bimestre, né? E depois agora vem como apresentar os dados possíveis resultados em experimento aleatório. Na verdade, a H24, ela é o trabalho de estatística mesmo, né? Trabalhar com gráficos, tabelas, olha que interessante, né? Na verdade, ele olha para a tabela, para os gráficos e produz textos, com o objetivo de sintetizar as conclusões. Então, isso foi garantido lá no primeiro. Na hora que ele produz o texto, a gente percebe se ele entendeu o que estava colocado naquela tabela ou gráfico, tá? E o segundo bimestre, ele já vem não mais puxando para a estatística, ele puxa uma habilidade essencial da probabilidade. Apresentar todos os possíveis resultados no experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não, tá certo? Então, aqui o foco do segundo bimestre é a probabilidade. O foco, assim, a habilidade essencial trazida por eles. E aí, então, a gente vem pensando aí, trouxemos tudo isso para vocês e queremos que vocês participem. Lá no formulário da interação, como vocês têm participado, sempre nos ajudado muito, porque quando vocês participam é realmente o feedback do nosso trabalho e é muito importante para o nosso planejamento ou replanejamento das nossas próximas ações com vocês, tá bom? Então, até as discussões realizadas até o momento validaram suas respostas ou provocaram novas reflexões. Quais? Registre lá no formulário para a gente, por favor, a interação. Trouxemos também para a gente pensar um pouco sobre tudo isso, né? Como o conhecimento prévio do professor sobre as habilidades essenciais para o bimestre possibilita um planejamento de acordo com as necessidades de sua turma, pensando na retomada das habilidades ainda não consolidadas. É o que nós estamos trazendo aí, e no quadro eu e Silvana trouxemos. Se eu, professor, conheço as habilidades todas as habilidades que eu devo, no meu ano, desenvolver agora,
eu tenho uma ideia do que eu preciso retomar, do que eu posso avançar realmente, certo? Então, que vocês pensem sobre isso, tá? E outra coisa, as habilidades essenciais colocadas pela secretaria são essenciais que eles apontam. Vocês têm a autonomia de pensar na sua sala. E se essas habilidades já foram consolidadas pelos seus alunos, ampliem, porque é o mínimo, essenciais é o mínimo das habilidades, tá bom? Espero aí que vocês tenham aproveitado um pouquinho do que a gente trouxe para vocês. As discussões propostas. Bom, então a gente vai finalizar, né, fazendo o pedido para vocês, de que vocês olhem com calma para essas habilidades que nós trouxemos já, uma parcial da análise, olhe para a sua sala, olhe para a sua realidade, olhe com bastante carinho para a discussão de divisão proposta, né, Márcia, que a gente fez hoje, e até a próxima discussão. Isso mesmo. Até a próxima.